Eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7 e nos versículos 37 a 39. É uma passagem bem curta. A nossa reflexão na noite de hoje será um pouquinho mais breve, mas eu espero e oro a Deus para que o Senhor fale bondosamente, graciosamente ao meu e ao seu coração, ao meu e ao seu intelecto. João capítulo 7, versículos 37 a 39. João 7, versículos 37 a 39 diz o seguinte: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos meditar nesse texto e vamos pedir para que ele, de fato, esse texto seja impactante para o nosso coração nesta noite. Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome, queremos agradecê-lo como sempre o fazemos, pela bondade do Senhor ao nos manter vivos, ao nos criar antes disso, e possibilitar-nos que estejamos na sua casa nesta noite, como em todos os domingos, também às quartas, em outros dias, quando assim podemos nos reunir, para que estejamos prestando o culto que é devido ao seu nome, para que busquemos a sua face, como estamos fazendo agora, por meio da oração, para que escutemos um trecho da sua palavra, para que sejamos instruídos nela e através dela. Enfim, te agradecemos pela comunhão que podemos ter com o nosso irmão em Cristo, te agradecemos pela possibilidade de termos ou pertencermos a um lugar que se esmera por trazer uma mensagem bíblica, que glorifica o seu nome, e assim por diante. Por mais que tenhamos os nossos pecados, os nossos defeitos, que sem dúvida alguma são muitos, mas contamos com a sua graça, com o seu amor perdoador, santificador, compassivo sobre as nossas vidas e também através delas. Bem, Senhor, nós acabamos de ler um importante, pequeno, mas importante trecho da sua palavra, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, fale a nossa mente, fale, por que não dizer, as nossas emoções, ao nosso intelecto, ao nosso ser, às nossas necessidades. Tu sabes daquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor nos instrua, portanto, nos caminhos da sua palavra, nas sendas da sua palavra, e que todo o nosso pensamento neste momento seja levado, como em todos os outros contextos, seja levado cativo à obediência do seu Filho Jesus Cristo. Fique conosco, fale conosco, por favor, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar. Eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito. Só que antes de entrarmos no tema em si, como frequentemente fazemos, é importante, é de bom tom, nós ambientarmos o contexto da fala desse trecho diminuto, muito pequeno, mas que é uma perícope, ou seja, uma passagem que tem o seu início, o seu desenvolvimento e o seu fim bem reconhecíveis. Meus irmãos, a história descrita nesse texto que lemos, ela se passa durante uma festa judaica que, embora não seja citada, embora não seja mencionada aqui pelo nome, de acordo com João 7,2, bem o início deste capítulo, cujo final nós lemos, era vista, era conhecida como a festa dos tabernáculos. E isso nos faz levantar a seguinte básica e importante pergunta: mas o que era, afinal de contas, a festa dos tabernáculos? Ou mais precisamente falando, o que ela comemorava?
A festa dos tabernáculos era uma das várias festas judaicas que estava relacionada à agricultura e que atraía milhares de judeus todos os anos das suas terras, para onde estavam dispersos na diáspora. Então essa festa anual, todos os anos, ela ia trazer ali milhares de fiéis a Jerusalém. E com o passar do tempo, esta festa recebeu outros nomes, dentre os quais festa das tendas, festa da colheita e festa do Senhor, evidentemente assim como o nome festa dos tabernáculos. E essa festa, meus irmãos, era comemorada no início do outono e celebrava, entre outras coisas, a colheita das uvas e das azeitonas, portanto era uma festa agrícola. E para poderem participar dessa festa, muitas pessoas traziam de suas cidades tendas, barracas e cabanas, onde se alojavam, desfrutando das agradáveis noites de Jerusalém. E essa festa ela possuía, pelo menos diríamos, duas características distintas. Em primeiro lugar, uma parte dessa festa era consagrada ao louvor e às ações de graças. Essa cerimônia que tinha a intenção de reconhecer a bondade de Deus em enviar chuva, ela era realizada, por exemplo, no alvorecer dos primeiros 7 dias da festa. Daqui a pouco nós vamos ver que os estudiosos discutem entre si sobre se essa festa tinha 7 ou 8 dias, mas isso eu diria que não é tão irrelevante para a compreensão mais pormenorizada aqui do nosso texto, pelo menos dentro daquilo que nós pretendemos expor e compartilhar com os irmãos em termos de lições que podem ser extraídas desse texto. Nesse contexto todo dessa festa, havia o toque das trombetas, e o toque das trombetas convocava o povo que ia às ruas para assistir à marcha dos sacerdotes, ou poderíamos chamá-la de procissão dos sacerdotes. E nessa marcha, que era uma espécie de procissão liderada por um sacerdote, os demais sacerdotes desciam até o tanque de Siloé, onde um jarro de ouro, ele era enchido de água, e depois ele era levado ao templo na hora do sacrifício matinal. Então a água, ela era derramada, digamos que num funil, num dos lados do altar, enquanto o coro ali do templo, ele começava a cantar o grande Halel, que era o hino composto dos Salmos 113 a 118. E a finalidade, meus irmãos, ao que parece desse ritual, era dar graças a Deus pela água da chuva, sobretudo, e suplicar a Deus as chuvas do inverno, que eram tão importantes, tão imprescindíveis, tão necessárias, para que houvesse uma colheita abundante na primavera e no verão. Muitos desses celebrantes, durante essa festa, a festa dos tabernáculos, eles levavam ramos de palmeiras nas suas mãos, como símbolo da gratidão a Deus pelas boas e maravilhosas colheitas que eles haviam obtido ao longo do ano. Mas num segundo momento, a festa também dos tabernáculos, ela era repleta, como já percebemos, de comemorações, era repleta de festejos. À noite, as multidões elas festejavam com banquetes e ainda cantavam, dançavam e caminhavam pelas ruas com tochas nas mãos. E nesses momentos, elas mais uma vez demonstravam a sua gratidão a Deus, desfrutando das boas coisas que Deus lhes dera, bem como desfrutando também da comunhão uns dos outros. E ao que tudo indica, a festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias, como mencionamos agora há pouco, e de acordo com alguns estudiosos, isso é um tanto quanto divergente, os estudiosos, para variar, eles acabam não entrando num consenso, segundo alguns estudiosos, essa festa possuía, na verdade, 8 dias, um dia a mais, que era conhecido como o último dia ou o grande dia da festa. Porém, meus irmãos, parece que o ritual de ir ao tanque de Siloé para tirar ali a água, trazer a água num jarro de ouro, não era feito neste último dia da festa, que assim era visto como 8º dia por muitos. Neste último dia da festa, parece-nos que apenas uma oração, solicitando por chuva, clamando por chuva, ou pedindo por chuva, era realizada.
Então foi durante esse contexto em que as pessoas estavam orando a Deus, pedindo-lhe chuva, para que Deus abençoasse mais uma vez as suas colheitas anuais. Foi durante esse contexto que Jesus convida a sua audiência a receber a plenitude do Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 7 e versículos 37 a 39. Tendo dito isto, eu quero então convidá-los a refletirem comigo nesta noite sobre o tema, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito. E no texto que lemos, o convite feito por Jesus para recebermos essa plenitude do Espírito, ele possui pelo menos 7 características, e é sobre essas 7 características que nós vamos discorrer a partir de agora. Amém? Em primeiro lugar, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito, eu aprendo no texto lido, esse convite é irrestrito. O convite feito por Jesus para receber a plenitude do Espírito é um convite irrestrito, é um convite genérico, é um convite universal, é um convite amplo. Onde nós encontramos isso? Em João capítulo 7, versículo 37, parte A, que diz: se alguém, observe que Jesus, ao empregar o pronome indefinido alguém, ele não impõe quaisquer restrições quanto ao tipo de pessoa que ele convida para receber a plenitude do Espírito. Por exemplo, não existem barreiras etárias para receber a plenitude do Espírito, portanto, jovens, adultos, idosos são convidados para receber essa plenitude gloriosa do Espírito Santo, visto que não há restrições relacionadas, referentes, por exemplo, à faixa etária. Em segundo lugar, não existem barreiras financeiras para receber a plenitude do Espírito, por isso pobres e ricos, classe média, média alta, média baixa, não importa, são convidados a receber tal plenitude. Em terceiro lugar, não existem barreiras geográficas para receber a plenitude do Espírito. Desse modo, tanto aqueles que habitam na cidade, quanto aqueles que habitam em campos, tanto aqueles que habitam em planícies, como aqueles que habitam em montanhas, ambos são convidados a receber a plenitude do Espírito, independentemente do contexto geográfico onde eventualmente morem. Quer morem em casas de aluguel, em casas próprias, quer morem em comunidades, quer morem em palacetes, todos são indistintamente convidados pelo gracioso Jesus a experimentarem, a receberem a plenitude do seu glorioso, eterno e santo Espírito. Em quarto lugar também, meus irmãos, não existem barreiras sexuais para receber a plenitude do Espírito. Por conseguinte, homens e mulheres são igualmente chamados por Deus, por Cristo, para serem plenos dessa presença gloriosa e maravilhosa do Espírito. E por fim, não existem também barreiras étnicas para receber a plenitude do Espírito. Por isso, pessoas de quaisquer povos, tribos, línguas e nacionalidades são ambas convidadas a receberem essa plenitude. Perceba que Jesus, no seu discurso, ele democratiza o convite do Espírito. Não é apenas para sacerdotes, não é para fariseus, não é para saduceus ou herodianos, ou para leigos ou teólogos, não é para pastores apenas, para mestres evangelistas, é para todo tipo de pessoa que estiver ouvindo a mensagem de Jesus, é para mim, é para você. Deus nos convida, nos orienta a recebermos a plenitude do seu Santo Espírito na noite de hoje. É para todos nós. Se alguém. Na continuidade do texto, eu também descubro, em segundo lugar, que o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito é dirigido ao sedento. Primeiro, o convite é irrestrito, só que agora Jesus, à medida em que ele vai avançando na sua fala, no seu convite, ele vai impondo condições. E, portanto, em segundo lugar, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito é dirigido à pessoa que é sedenta. Veja o que diz João 7,37, parte B. Se alguém, e aí ele continua, tem sede. Estou seguindo aqui hoje a tradução da NVI. Então, primeiro, se alguém, segundo, tem sede. Agora, o convite para receber a plenitude do Espírito, como nós mencionamos, ele é acompanhado de uma condição.
E essa condição, meus irmãos, ela é expressa por meio da metáfora da sede, da água. Para receber a plenitude do Espírito Santo, a pessoa precisa sentir sede dele, tanto quanto para receber a água a pessoa precisa sentir sede dela, sede de água. E essa expressão ter sede, ela traz consigo conceitos como o conceito de carência e de necessidade, porque quem tem sede, ele tem carência de água, ele tem necessidade de água. Ora, isso nos levanta uma importante reflexão. Pessoas saciadas e já satisfeitas não costumam procurar matar a sua sede, porque elas já estão cheias de alguma coisa. E às vezes, meus irmãos, nós não sentimos sede da plenitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a nossa sede do Espírito já foi indevidamente saciada com outras coisas, como por exemplo o aparato litúrgico, o espírito de religiosidade, ou adesão a uma série de rituais e outras tantas coisas semelhantes. Essas coisas acabam muitas vezes, inclusive elementos presentes na vida cristã, acabam muitas vezes ocupando o lugar que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, e por causa disso nós nos sentimos satisfeitos e saciados. Então, se quisermos ter uma vida abençoada por Deus, uma vida plena de Deus, de Cristo e do seu Espírito, nós devemos sentir essa sede de Deus e das coisas de Deus e do Espírito de Deus e da palavra de Deus e dos valores referentes, concernentes, relacionados sobre o reino de Deus e, sobretudo, aqui nesse texto, acerca do Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos cheios com tantas outras coisas, com tantas tradições humanas, estamos cheios de tantos rituais humanos, de tantas outras coisas ensinadas por homens, isso enche tanto o nosso coração, que o Espírito Santo não encontra lugar para nos encher dele mesmo, de modo que devemos nos esvaziar dessas coisas, a fim de que Deus possa nos encher com e a partir com o seu glorioso e poderoso Espírito Santo. Portanto, este é o segundo convite que Jesus faz para receber a plenitude do Espírito, que é dirigido à pessoa que é sedenta. Sedenta. Que Deus nos ajude a termos sede dele mesmo, das coisas dele, da palavra dele, dos valores dele. Que Deus nos ajude a sairmos de uma mediocridade cristã, daquela vida mediana que se preocupa, ou na verdade se satisfaz com poucas coisas, com coisas pequenas, apequenadas. Que Deus nos ajude a querermos ter sede dele e sermos saciados apenas por ele mesmo. Em terceiro lugar, meus irmãos, também aprendo nesse texto que o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito exige a ida do convidado, aquele a quem Jesus convida, que são todos, né? O convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito exige a ida do convidado até Cristo. Jesus nos convida, não é isso? Mas Ele quer que vamos até quem? A Ele mesmo. Veja o que diz João 7,37, parte C. Venha a mim. Primeiro, se alguém, segundo, tem sede, terceiro, venha a mim. Jesus, observe, não está nos convidando para irmos a uma instituição religiosa, ao formalismo religioso, a uma determinada campanha gospel, ou alguma outra coisa do gênero. Jesus está fazendo um convite muito claro, muito certeiro, muito afirmativo, acerca de irmos para Ele mesmo. E você sabe por quê? Porque Ele mesmo, Jesus, é quem nos concede o Espírito Santo. Um pouco mais adiante, ainda no Evangelho de João, em João capítulo 16 e versículo 7, Jesus dirá: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador também não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus promete que irá nos enviar. No contexto de João, evidentemente, ele de lá para cá já nos enviou, mas é Ele quem envia o Espírito Santo. Jesus é aquele que enviaria o Espírito Santo, e portanto, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos ir à fonte, e a fonte se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que envia graciosamente e poderosamente o seu Espírito sobre nós.
Mas como, talvez você se pergunte, nós podemos ou devemos ir até Jesus? Como? De forma muito simples. Devemos ir até Jesus em humildade, em oração e com fé. Com humildade, em oração e com fé. Isso me lembra o texto de Lucas, no capítulo 11 e versículo 13, quando Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, um texto muito conhecido de todos nós, quando Jesus diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Tanto Jesus, em João, como o Pai, aqui no texto lucano, de Lucas que lemos, no capítulo 11, versículo 13, são aqueles que enviam, portanto, o Espírito Santo, para que sejamos cheios dele, sejamos plenos dele, sejamos por ele abençoados, impactados e profundamente transformados. Mas nós devemos ir até a fonte que, no presente texto que lemos, é Jesus. Jesus, ele é a fonte, é a origem, é o nascedouro ali que irá nos enviar, irá compartilhar conosco essa plenitude gloriosa do seu Espírito. Isso nos leva a um quarto importante também convite da parte de Jesus, que ele nos faz a mim e a você na noite de hoje. Em quarto lugar, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito exige uma ação por parte do convidado. Exige uma tomada de atitude por parte da pessoa que é convidada. Ainda João capítulo 7, versículo 37, parte D, bem no finalzinho diz: e beba. E beba. Se alguém tem sede, vem a mim, quarto lugar, e beba. E beba. Jesus nos convida, meus irmãos, a sairmos da inércia e a partirmos para a ação. Ele nos convida para abandonarmos a teoria e partirmos para a prática. Não adianta nada ler sobre o Espírito Santo, estudar sobre o Espírito Santo, debater sobre o Espírito Santo, dialogar sobre o Espírito Santo, cantar sobre o Espírito Santo e ouvir pregações sobre o Espírito Santo como essa, por exemplo, se todo esse aprendizado não se transformar em ação, não se traduzir em atos concretos na minha e na sua vida. Portanto, não adianta nada irmos até Jesus e sabermos que ele nos concede o Espírito Santo, se não estivermos dispostos a sermos cheios e guiados por esse mesmo Espírito. Não adianta nada. É importante sabermos que somos o templo do Espírito, mas é mais importante ainda sermos habitados por esse Espírito. É importante sabermos que Estevão, Paulo e Pedro foram cheios do Espírito Santo, mas é igualmente ou mais importante ainda, nós mesmos sermos cheios desse Espírito. Portanto, o convite de Jesus é um convite para que tomemos atitudes, para que pratiquemos, para que saiamos do discurso e para que queiramos ser cheios, para que tenhamos sede de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, do seu reino vindouro e de todas as coisas relacionadas a Ele. Portanto, em quarto lugar, essa chamada, esse convite de Jesus envolve, por exemplo, a ação da nossa parte, exige a ação da minha e da sua parte. Às vezes nós temos uma vida cristã, e isso envolve o próximo ponto, os demais pontos que nós vamos mencionar. Às vezes nós temos uma vida cristã muito mediana, porque nós ficamos apenas no discurso, apenas na teoria, apenas nas abstrações, e por N razões acabamos não partindo para a prática. Mas ser cristão, meu irmão, significa não apenas crer no Cristo, mas seguir o Cristo. Seguir os seus passos, as suas pegadas, os seus valores. Como ouvimos, por exemplo, hoje na escola dominical, se você não veio, você perdeu, sobre Paulo, que intercede ali por Onésimo, diante de Filemão. Paulo não é apenas um teólogo de gabinete, um teólogo teórico, que se perde em filosofias e tantas outras coisas, mas é uma pessoa que busca, com auxílio da graça de Deus, sem dúvida, viver o Evangelho. Isto é, alguém que parte para a ação que envolve a vida cristã. Então não adianta ouvirmos discursos sobre o Espírito Santo, se não quisermos nos relacionar pessoalmente e verdadeiramente com Ele, se não quisermos ser cheios por Ele, se não quisermos ser transformados por Ele.
Esse é um ponto absolutamente importante nesse texto. Isso nos leva, mais uma vez, a outro item relacionado a ele, ao anterior. Em quinto lugar, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito envolve fé cristocêntrica. Eu tenho que crer em alguém para ser cheio do Espírito Santo. E esse crer em alguém nos é dado no próprio texto. Observe comigo o que diz João, capítulo 7 e versículo 38, parte A, que diz, apenas a primeira parte: quem crer em quem? Em mim. Jesus diz, quem crer em mim. Vocês estão percebendo qual é o discurso de Jesus? Ele está no último dia da festa, a festa dos tabernáculos, como nós explicamos introdutoriamente, era um momento em que as pessoas costumavam pedir chuva, clamar a Deus para que Deus mandasse mais chuva, ou mandasse mais água. Jesus pega o gancho desse contexto histórico, celebrativo, e diz, vocês estão com sede, é isso? Vocês querem água? Estão pedindo a Deus que lhes envie chuva? Pois bem, se alguém tem sede e quer água, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Olha a ilustração de Jesus, que maravilhosa. Ele aproveita ali a festa, né, dos tabernáculos, se vale de um elemento cultural do judaísmo da sua época e o aplica a si mesmo. Vocês querem chuva, querem água? Então eis que a fonte de água está diante de vocês. Venham a mim e bebam. Não é para procurar chuva lá fora, não. Eu que estou diante de vocês sou a fonte, eu sou maior do que o tanque de Siloé, de onde vocês pegam aquele jarro de ouro, enchem de água e o derramam ali nos cantos do altar. Se tenham sede, me procurem, não procurem Siloé, não procurem Betesda, não procurem nenhuma outra fonte, procurem a mim. Se vocês têm sede de Deus, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, João 7,38, parte A, quem crer em mim, o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito envolve fé cristocêntrica. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu devo ir à fonte. Jesus diz que nós devemos crer nele. Observe que Jesus não está nos convidando para crermos em amuletos, em contos da carochinha, em duendes, em fadas, em gnomos, em fábulas, em horóscopos, em instituições, em filosofias, em talismãs ou quaisquer outras coisas. Jesus nos convida para crermos nele mesmo, porque é ele quem envia o Espírito Santo, é ele quem concede graciosamente o Espírito Santo, é ele quem outorga a plenitude do Espírito Santo, é ele quem batiza com o Espírito Santo, é ele quem abençoa em nome dele mesmo, é ele quem faz todas essas coisas em nossas vidas e através das nossas vidas. É o próprio Jesus. E portanto ele exige de nós uma fé cristocêntrica. E eu te pergunto, meu irmão, em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua fé? Infelizmente nós vivemos num momento triste, sem generalizar, é claro, da igreja, ou de boa parte da igreja, não estamos generalizando, é claro, onde as pessoas vão atrás apenas de campanhas, se preocupam em ver anjos. Se no culto não tiver anjo, então o culto não foi ungido. Se não tiver campanhas, o culto não foi ungido. Se não houver revelações, o culto ali não foi ungido. As pessoas querem crer numa série de coisas, mas vez por outra, inclusive crentes ou pseudocrentes, acabam se esquecendo de crer e confiar na pessoa que simplesmente é inigualável e na qual devemos crer para sermos abençoados e cheios do Espírito, que é o próprio Senhor Jesus. Quem crer em mim, diz ele, devemos confiar no Senhor, crer nele, sermos esperançosos nele, depositarmos todo o nosso amor, a nossa esperança, a nossa fé nele, porque ele é quem enche da plenitude do Espírito Santo. Isso nos levará ao penúltimo ponto da nossa mensagem na noite de hoje. Eu também descubro em sexto e penúltimo lugar, que o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito envolve a experimentação do cumprimento de uma promessa bíblica, ou eu diria, de várias promessas bíblicas, né? Acompanhe comigo, por favor, João 7,38, parte B, que diz: como diz a Escritura. Primeiro, quem crer em mim,
depois, como diz a Escritura. Jesus está antecipando algo sobre o qual falaremos, que envolve o nosso último item, né? Como diz a Escritura. Meus irmãos, em geral, os estudiosos divergem entre si sobre qual texto ou textos das Escrituras Jesus tinha em mente aqui quando ele declarou como diz a Escritura. Que texto é esse específico? Parece-nos que Jesus ele não tinha um único texto precisamente em mente, mas um conjunto de textos que compara o Espírito Santo à água, à chuva, ou onde o Espírito Santo aparece junto com o verbo derramar e assim por diante, que estão ali presentes. Não me parece que é um texto único, específico, parece-me que envolve um dado cumulativo de passagens bíblicas veterotestamentárias que associam o Espírito com a era por vir, a um contexto messiânico e, portanto, a água, a chuva, ao derramamento ou termos e verbos semelhantes. Bem, sejam quais forem os textos que Jesus efetivamente tivesse em mente nesse contexto, eu gostaria de sugerir pelo menos 2 desses textos, ambos pertencentes ao profeta Isaías, que parecem ter uma ligação de alguma forma com aquilo que Jesus disse, já que Jesus não explicita os textos bíblicos ou o texto bíblico que ele tem em mente. O primeiro texto, que eu acho muito sugestivo, é Isaías capítulo 12 e versículo 3, quando Jesus diz, quando Deus diz, em Isaías, e Jesus aparentemente o repercute: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Outro texto, talvez mais emblemático, um pouco mais adiante, é Isaías 44, 3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Seja como for, ou qual for o texto ou textos que Jesus tenha em mente, a questão que nos interessa e que nos importa é que esse derramamento do Espírito Santo, que muitos vão também linkar com Joel capítulo 2, versículos 28 em diante, visto que o último versículo que lemos, de João 7,39, ele parece fazer uma referência, ainda que indireta, ali a Joel 2 e a Atos 2, nós já vamos mencioná-lo aqui na sequência. Mas de qualquer forma, Jesus diz que esse derramamento do Espírito se dá conforme a Escritura, isto é, conforme diz a Escritura, envolve uma promessa de Deus. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, receber essa abundância do Espírito Santo, envolve um cumprimento de uma ou mais profecias presentes no contexto do Antigo Testamento, que Jesus, de alguma forma, que não nos é clara, evoca no texto de João 7, versículos 37 a 39. Isto é vontade de Deus nos encher com o seu Espírito. É vontade de Deus permitir-nos ou possibilitar-nos uma vida abundante, espiritualmente falando. É vontade de Deus nos abençoar em todos esses aspectos, sobretudo relacionados ao Espírito na minha e na sua vida. E isso irá nos levar, finalmente, ao 7º e último ponto da nossa reflexão de hoje, sobre o qual, inclusive, já mencionamos anteriormente. E eu aprendo em 7º e 8º lugar que o convite, 7º e final aqui lugar, que o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito envolve uma experiência transbordante. O convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito envolve uma experiência transbordante, abundante. Veja o que diz João 7, 38, parte C. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Como eu mencionei pontos atrás, eu já adiantei esse ponto em alguns momentos atrás. Infelizmente, meus irmãos, existem muitos cristãos que estão satisfeitos, eu diria, com uma vida cristã medíocre. Estão felizes porque vão à igreja uma vez por semana, por exemplo, aos domingos. Estão felizes porque dão seus dízimos e ofertas, portanto, contribuem com a obra de Deus. Estão felizes porque são pessoas de bem, não roubam, não fazem mal a ninguém, são bons cidadãos, pagam seus impostos, vivem uma vida correta. E, embora
todos esses elementos sejam importantes, em nenhum momento nego que sejam, a vida cristã plena não se resume a eles. Ela não se resume a eles. O convite que Jesus nos faz é um convite para sairmos da mediocridade e para sermos cheios do seu Espírito. E esse enchimento do Espírito, ele envolve, meus irmãos, um derramamento, um extravasamento, um transbordamento, porque, diz Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba que Jesus não quer nos dar o seu Espírito como que através de um conta-gotas. Ele quer nos inundar com a presença do seu Espírito. Jesus não quer que vivamos uma vida cristã mais ou menos. Ele quer que vivamos uma vida cristã abundante. Jesus não quer que vivamos uma vida cristã apática. Ele quer que vivamos uma vida cristã entusiasmada e vibrante. Daí o porquê desse transbordamento. É algo que diz respeito não apenas a nós, mas que flui na vida do nosso irmão, da nossa comunidade, da nossa família e das demais pessoas que de alguma forma pertencem ao nosso círculo de amizades. É um transbordamento, porque aquilo que Deus faz em nossa vida não fica recluso aqui, não deve ficar represado aqui, deve ser compartilhado na vida de outros. Sobretudo valores como amor, como perdão, como graça, como compaixão, como misericórdia, como tantos outros que são decorrentes de alguém que foi cheio por Cristo do seu glorioso Espírito Santo. Que Deus nos dê dessa plenitude. Hoje e sempre em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando as 7 características do convite feito por Jesus para recebermos a plenitude do Espírito. Nós vimos em primeiro lugar que o convite de Jesus para receber a plenitude do Espírito, ele é irrestrito. Segundo, ele é dirigido ao sedento. Terceiro, ele exige a ida do convidado até Cristo. Quarto, ele exige ação por parte do convidado. Quinto, ele envolve fé cristocêntrica. Sexto, ele envolve a experimentação do cumprimento de uma ou mais profecias veterotestamentárias. E sétimo, envolve uma experiência transbordante. Transbordante. Amém? Esse texto, e já vou te chamar para ficar em pé, ele tem sido muito debatido pelos estudiosos sobre se esse receber do Espírito Santo envolve simples, e eu digo simples com grandes aspas, evidentemente, se ele envolve simples conversão, ou se ele envolve algo que vai além da conversão. A julgar pelo que é dito no versículo 39, parece-me que o texto fala, Jesus fala, e João registra sobre uma recepção do Espírito Santo que vai além da vida apenas conversa, envolve a vida cheia do Espírito Santo. Porque o versículo 39, me permita lê-lo mais uma vez, diz: ele estava se referindo, aqui é uma nota explicativa de João, olha só, a nota de rodapé de João não vai embaixo ali no texto, no rodapé, ele vai no próprio texto, né, a nota. Então, João diz, ele, isto é, Jesus, estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mas aí ele continua, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, essa tradução não é literal, pois Jesus ainda não fora glorificado. Porque o texto grego fala algo mais sério do que está escrito aqui. O texto grego diz, até então o Espírito Santo, ele não era, ou não estava, alguns dirão, ele não existia, entenda-se, não existia em forma de plenitude. Claro que o Espírito Santo existia, existe e sempre existirá, porque ele é um com a Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o texto grego diz, no finalzinho de João 7,39, que o Espírito ainda não era, ou ainda não estava, ou para ser honesto, ainda não existia, mas não existia num certo sentido, ele é eterno, existe desde sempre, né? Não existia de uma forma plenamente dada na vida dos discípulos e das pessoas. E o que me faz pensar isso, é o próprio contexto da passagem, porque o texto vai dizer, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então o que João tem em mente é,
Até agora nós podemos ter o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele nos ilumina, ele nos abençoa, ele nos aquece, mas o derramamento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, daí o porquê de ter dado o título que dei a essa mensagem, ele só se dará após a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a sua glorificação, quando então depois e só depois ele derramará o Espírito Santo, como nós lemos em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Amém? O Espírito Santo, de novo, para não deixar nenhuma dúvida, evidentemente existia, como sempre existiu, como sempre existirá, porque ele é um com o Pai e com o Filho, ele é Deus e, portanto, nunca houve um momento em que ele não fosse ou não existisse. Mas de forma plena, é isso que o texto parece dizer. Ele ainda não fora dado, ou não era de forma plena na vida dos seguidores de Jesus. Mas se crescem nele, e se fossem até ele para beber dele, eles passariam a ter no momento certo essa plenitude. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé e a buscarmos de Deus que nos encha com o seu Espírito Santo nessa noite. Amém? E não somente nela, mas a partir dela. Que Deus nos ajude a atendermos o convite de Jesus. O texto bíblico que lemos diz que Jesus, no último e mais importante dia da festa, se sétimo dia, se oitavo dia, mais uma vez não importa, os estudiosos divergem sobre isso, sendo o sétimo, sendo o oitavo dia, no último dia da festa, quando as pessoas clamavam por chuva, quando queriam água, Jesus diz: vocês querem chuva? Então venham a mim e bebam, se saciem se vocês estão sedentos. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm sede de muita coisa, mas que não é o Deus da Bíblia. Tem muita sede de sexo, muita sede de internet, muita sede de adquirir informações, uma overdose de informações nos é dada quando abrimos as redes sociais. As pessoas têm sede de terem fama, de serem reconhecidas, de serem aplaudidas. Vivemos numa época em que as pessoas têm vários tipos de sede. Só que Deus nos ajude a canalizarmos a sede correta de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a nos aproximarmos de Jesus, como Ele nos convidou há quase 2000 anos. E Ele repete esse maravilhoso convite nessa noite, para que nós nos aproximemos dEle e bebamos. A fonte está aqui, meu irmão, amém? Ela está aqui. E aquele que beber dessa água, ela se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, citando agora Jesus em João 4. Essa relação entre água e Espírito, ela é bem trabalhada em João, como é trabalhada também em vários textos da Bíblia. A plenitude do Espírito não é simplesmente ser cheio do Espírito para falar em línguas, ter dons, visões. Isso sem dúvida pode envolver estar presente, sem dúvida. Mas o auge dessa plenitude no Espírito é a vida eterna. Ela extravasa, e qual é o fim dela? A vida eterna. Amém? Então é uma fonte de água que Cristo nos dá, que envolve o Espírito Santo, que vai para além dessa vida, para além dessa alvenaria, dessas paredes, desse teto, e que ela vai por toda a eternidade para a vida eterna. Amém? Você quer isso para a sua vida nessa noite? Amém? Quer que Deus te encha com essa presença gloriosa do Espírito? Então vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez buscar a Tua face, como o Senhor mesmo nos orientou, Jesus. Se tivermos sede, devemos ir até o Senhor, não a nenhum outro, e bebermos. Estamos indo a Ti, ó Jesus, que és a fonte. Não queremos procurar intermediários, não queremos filetes de água, nós queremos ir à fonte de água que jorre, que salta para a vida eterna. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes estarmos saciados e satisfeitos com as coisas deste mundo, Senhor, os valores deste mundo, que evidentemente não te agradam,
que são contrários à sua palavra, valores carnais, como nós mencionamos alguns, envolvendo sexo, envolvendo fama, envolvendo dinheiro, envolvendo uma série de outras coisas, prestígio, enquanto o Senhor nos convida para nos saciarmos de Ti, em Ti mesmo, Senhor. Não precisamos do tanque de Siloé se nós temos o Senhor. Não precisamos do tanque de Betesda se temos o Senhor. Não precisamos de nenhumas outras quaisquer hipotéticas e pseudo-fontes de água se nós temos o Senhor, que é a fonte da vida eterna, que é o Senhor que nos convida para recebermos essa plenitude do Espírito, porque o Senhor já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus, e o Senhor enviou o seu Espírito em Atos 2, e até hoje nós desfrutamos daquilo que ocorreu há cerca de 2000 anos, e por isso nós te pedimos que essa plenitude do Espírito venha sobre nós, que trabalhe em nossa vida, ajude-nos para que sejamos cheios do Senhor e esvaziados de nós mesmos e dos valores e das coisas, Senhor, finitas e muitas vezes pecaminosas deste mundo, Senhor. Ajude-nos, enchendo-nos nesta noite, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito. Ah, Senhor, como a corça anseia, Senhor, ali pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede de Ti, do Deus vivo, Senhor. Queremos ser saciados com a água do Seu Espírito, Senhor. Que o Seu Espírito nos encha, nos preencha, e que ao fazê-lo, Senhor, valores carnais, valores terrenos, valores que são antagônicos à Sua palavra, valores que não Te glorificam, eles caiam por terra, Senhor. Transforme a nossa vida, ajude-nos a sairmos, Senhor, dessa vida cristã, muitas vezes mediana e medíocre que nós experimentamos. Ajude-nos a atendermos, por outro lado, o convite que o Senhor Jesus nos faz, para que tenhamos essas águas correntes em nosso coração, águas que fluem, Senhor, dentro de nós, que fluem, que transbordam, para que aqueles ao nosso redor também sejam impactados, também sejam abençoados, também sejam transformados, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e também através das mesmas, Senhor. Obrigado por tudo. Ah, Senhor, temos sede de Ti, que o Senhor sacie a nossa sede, que o Senhor faça em nós aquilo que nenhum outro líquido pode fazer, nenhum outro alimento pode fazer, porque todo alimento, seja ele sólido ou líquido, ele é perecível, com o tempo ele acaba, a fonte se esgota, mas, ah, Senhor, quem crer no Senhor, terá uma fonte que flua, que jorre para a vida eterna e para todo sempre. É o que queremos para a nossa vida, Senhor. Tire-nos dessa mediocridade, tire-nos dessa vida mediana, onde nos contentamos em ir ao culto. Isso para nós é demais, irmos ao culto e ficarmos 2 horas, 2h30, um pouco mais, um pouco menos aos domingos, e achamos que a vida cristã é isso. Ah, Senhor, a vida cristã é muito mais do que isso, muito mais. Envolve termos uma vida plena de Ti, do Teu Espírito, uma vida abundante, porque o Senhor não derrama do Seu Espírito em conta-gotas. O Senhor quer nos encher, o Senhor quer extravasar essa água do Espírito sobre nós, o Senhor quer nos tornar plenos disso, mas para isso temos que nos esvaziar de todas essas coisas ruins deste mundo, que muitas vezes preenchem o nosso coração. Ajude-nos a nos esvaziarmos delas, para que possamos ser cheios do Seu Espírito, da Sua palavra, dos Seus valores, da Sua graça, da Sua justiça, da Sua paz, do Seu poder, do Seu amor, do Seu perdão. Ajude-nos e encha-nos nessa noite, ó Senhor, encha-nos, encha-nos. Te louvamos, Senhor. Continue a trabalhar essa ministração, essa palavra, esses ensinos em nosso coração. Que isso não se perca apenas nessas poucas horas, 2 horas ou mais desse domingo. Ajude-nos a levarmos isso para a nossa semana, para os nossos relacionamentos com amigos, com familiares, com pessoas na rua,
com vizinhos, com tantas outras pessoas. Ajude-nos para que esse enchimento do Espírito Santo, ele extravase e venha abranger e tocar outras pessoas do nosso convívio. Obrigado por tudo. Fique conosco e continue a nos encher, porque nós precisamos sempre de Ti. Sempre precisamos e sempre precisaremos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.